Tudo bem? Hoje mais um dia aqui, nossa análise de benchmark para o mercado de criptoativos. Me chamo Alan. Dia 29 de setembro, uma quinta-feira. Vou colocar minha tela aqui para a gente iniciar a análise. Pessoal, antes da gente iniciar a análise do Bitcoin, só chamando a atenção de vocês que nós continuamos ainda com a nossa sala de Bitcoin e altcoins, né, que a gente tinha, só que agora de forma exclusiva para quem é assinante do aplicativo Ficube, tá? Então, caso você queira ter acesso à nossa sala, continuar ali acessando as leituras, né, das altcoins, fazer os seus pedidos individualmente e também receber ali as recomendações do aplicativo. Se você nunca baixou o aplicativo, né, você tem direito ali a conhecer ele por 7 dias. Então, entra aqui na loja de aplicativo do seu celular. Se for um Android, vai no Play Store. Se for o iPhone, abre o Apple Store e pesquisa por Ficube Mobile, tá? Então, baixa o aplicativo Ficube no seu celular, vai aparecer com esse fundo azul, logotipo branco aqui, instala no seu celular e depois que você instalar, cria uma conta, né? Então você cria uma conta com e-mail, CPF, tudo direitinho, e aí você tem acesso ali durante 7 dias e consegue acessar a nossa área de aluno lá no site do Ficube para poder acompanhar a nossa análise diária, né? Que a gente faz no programa Bitcoin e Altcoins Projeção Ficube, tá ok? Só chamando a atenção ali, porque talvez algumas pessoas ainda não tenham entendido, né, que agora a gente está deixando de forma exclusiva para quem é assinante do aplicativo Ficube, beleza? Então é isso daí, vamos lá para a nossa análise. Vou começar aqui com o gráfico do Bitcoin. Bem, pessoal, Bitcoin segue do mesmo jeito, né? É praticamente uma repetição aí dos últimos dias, né? Bitcoin segue andando de lado, não está perdendo aquela região dos 18.500 e também não consegue ficar acima dos 20 mil, tá? Ele não está conseguindo permanecer acima dessa linha vermelha, né? Vamos ver como que ele vai se comportar aí até o final da semana, né? Então ele está tentando mais uma vez ali mandar para cima, vamos ver se ele consegue, quem sabe fazer algo parecido com isso, ir lá para testar LTB ou pelo menos testar esses topinhos novamente. Se ele conseguir romper aqui, tem alvos aqui nos 22.500, né? Que é justamente aquele topinho anterior no gráfico diário, e também tem possibilidade de testar os 25 mil, tá? Que é o que eu entendo, né? Olhando esse gráfico diário, que seria a consolidação no momento do Bitcoin, né? Eu entendo que o Bitcoin, a princípio, ele está em região de fundos, né? Então, entendendo que ele esteja aqui numa grande consolidação, eu vejo que tem possibilidade de ele voltar para testar esses topos aqui em cima, tá? Então, nessa região que ele está aí da faixa verde, seria um ponto que, pensando em uma consolidação, eu procuraria uma compra pelo risco, né? Porque ele ainda está abaixo de linhas vermelhas, não está tão bonito, né? Ele está bem lateral no curto prazo, mas se ele conseguir romper, existe a chance aí de testar esse topo dos 22.500, quem sabe voltar para testar os 25 mil, tá? Inclusive, se ele fizer isso, ganha mais suporte, né? O que pode ajudar a gente ali quando o Bitcoin volta para testar fundo. E se o Bitcoin não ficar acima da linha vermelha e perder o fundo? Pode acontecer, né? Não tem como a gente adivinhar o que o preço vai fazer, o preço faz o que ele bem entender. Mas caso ele faça isso e venha perder esse fundo, eu não faria a venda aqui, porque eu estaria vendendo justamente no fundo. Eu não sou muito fã de vender no fundo, né? Se fosse para procurar uma venda, pelo menos aqui, ó. Se ele voltar aqui e começa a engasgar, quer procurar uma venda, vende por aqui, né? Pelo menos você consegue colocar um stop no topinho anterior e não fica ali com a sua relação risco-retorno prejudicado por estar vendendo no fundo. Vendendo aqui no fundo, você vai ter que colocar um stop muito longo, né? E corre o risco, inclusive, de ser estopado vendendo nessa região, tá? Então, neste ponto aqui, eu não faria a venda. Se fosse para procurar alguma coisa, eu procuraria a compra, entendendo que tem alguns pontos de atenção ali e também entendendo que no curto prazo ele ainda está lateral, tá bem chato. O mercado do mundo inteiro aí tá bem difícil, né? A gente tem acompanhado S&P 500, mercado na Europa, as coisas não estão muito legais no momento, tá? Mas de qualquer forma, olhando o gráfico, eu entendo que é uma região de fundos anteriores, é uma região que ele por enquanto tem respeitado. O que ele precisa fazer é romper essa pequena consolidação que ele está andando aí no curtíssimo prazo, que realmente tem travado bastante, né? Que é justamente os 18.500, 19 mil e essa região dos 20 mil ali que ele não consegue permanecer acima. Vamos ver se ele faz isso aí nos próximos dias ou se ele vai continuar andando de lado, tá? Beleza? E vamos dar continuidade aqui, olhar o gráfico de Ethereum, gráfico diário também.
Ethereum está naquela região de 61,8, que eu já comentei com vocês, se traçar uma retração de toda essa pernada aqui. Deixa eu só aumentar a fonte rapidinho, pessoal. 61,8, aqui na região dos 1.300 mais ou menos, né? Então ele está tentando segurar por aqui. Tem uma linha vermelha chatinha ali que está por enquanto segurando o preço, né? Mas de qualquer forma, pessoal, lembrando, né? A gente desenhou aqui que Ethereum também tem um canalzinho de baixa e ele está segurando no fundo do canal, né? Região de 618, fundo do canal. Então, assim, pelo risco, se ele segura por aqui e não faz novo fundo, eu acho que dá até para tentar alguma coisa aqui a princípio para testar o topo do canal ali, né? Testar a linha de tendência ali, a LTB de topos do canal. E aí a gente acompanha para ver se ele vai conseguir romper, né? Quem sabe romper ali, lançar uma onda 3 de todo esse movimento aqui, tá? Seria uma onda 3 no próprio gráfico semanal, se você observar aqui, né? Deixa eu desenhar aqui, ó. Seria algo parecido com isso no semanal, onda 1, retração 618 e uma onda 3 para cima, quem sabe para testar essa resistência, tá? Então eu entendo que Ethereum está numa região importante sim. Gráfico diário ainda tem um padrão de topos e fundos descendentes, mas ele está no fundo aí de um canalzinho de baixa e tentando escapar da linha vermelha. Vamos ver se ele consegue. Pelo gráfico de 120 minutos, eu chamei a atenção aí nos 1.400, tá? Por enquanto, ainda nós não conseguimos ficar acima dos 1.400, que é uma região de topinhos anteriores aqui no curto prazo, que ele precisa trabalhar acima para a gente entender que ele pode sim lançar um movimento mais interessante. Então, se Ethereum começa a fechar acima de 1.400 e faz algo parecido aí com o que eu desenhei, próximo alvo seria a LTB do canalzinho de baixo, e se ele conseguir romper, pode ser ali uma onda 3 pelo gráfico semanal, e aí ficaria bem interessante, né? Se você projetar essa onda 3 para cima aqui, pegar nossa ferramenta de projeção, ele teria alvos pela projeção, 2.130, quem sabe 2.380, seria um belo movimento caso isso venha a ocorrer, tá? Então fiquem atentos aí no gráfico de Ethereum, apesar de estar ainda num movimento um pouco mais feio, tá meio lateral agora nos 120 minutos, tá ganhando uma tampa da linha vermelha no gráfico diário, eu não descartaria ele nesta região, tá? Se perder fundo, aí eu já não faço mais nada e espero ele formar um pivôzinho ali mais interessante, tá ok? Então vale a pena ficar de olho em Ethereum neste ponto aí. No momento não tem nada para fazer, mas fiquem atentos, tá? Acho que se escapar essa linha vermelha, ficar acima dos 1.400 ali pode ser uma oportunidade interessante, desde que o mercado também reaja para cima, né? Bitcoin, mercado em geral ali, cripto tem uma reação, tá ok? Vamos dar uma olhada no S&P 500 também, que é um gráfico ali que de certa forma, né, a gente vem acompanhando porque ele acaba influenciando ali também o mercado de cripto, tá? Bem, o S&P 500 ontem a gente comentou, tá numa região de fundo anterior, ontem até teve uma reação interessante, né? Fez ali um movimento interessante, hoje novamente testando ali aquela região dos 3.600, tá tentando segurar, tá? Ainda tem uma tendência de queda no gráfico do S&P 500, onde o alvo dele a princípio é aqui na região dos 3.500, né? Que é justamente aqui a mínima 1292, mas não dá para descartar que ele está numa região de fundo anterior e que por aqui ele pode sim enfrentar uma certa dificuldade, quem sabe começar a segurar, tá? Quando que eu vou começar a achar esse gráfico do S&P 500, entender que ele realmente pode ali lançar um movimento mais consistente de alta, a partir do momento que ele começa a trabalhar pelo menos acima dessa linha de tendência, então ele tem que fazer algo parecido com isso, para a gente começar a entender que ele pode sim iniciar um movimento mais interessante. Talvez ele não venha aqui, né? Pode ser que ele venha para testar esse topo dos 4.100, né? E aí, se bater cabeça, começa a ficar um pouco mais lateral, enfim. Mas de qualquer forma, ele vai começar a ficar mais interessante quando ele quebra esse padrão de topos e fundos descendentes no gráfico diário, tá? Por enquanto, não é o que está acontecendo. Inclusive, eu desenhei ele fazendo isso, mas ele pode fazer isso, ele pode continuar andando de lado, né, pessoal? A gente não sabe o que vai acontecer, tá? Falar para você aqui o que vai acontecer seria tentar adivinhar o comportamento do preço e não é essa a ideia, tá? A ideia é ficar atento aos pontos de atenção, e eu considero aqui ponto de atenção, porque é uma região de suporte. Tem ali um suporte um pouco mais abaixo, então vou ficar atento quando ele chega aqui. E também vou ficar um pouco mais com viés de compra quando ele começa a romper essa linha de tendência e quebra esse padrão de topos e fundos descendentes que ele está formando nessa pernada. Então começou a trabalhar por aqui acima dessa região, começa a ganhar suporte
no gráfico diário, suportes menores, evita linhas vermelhas, pode ser um início de um movimento interessante. Enquanto isso, a ideia ainda é para baixo. Tem esse suporte aqui, perdendo essa região de suporte, vamos tentar achar um próximo alvo, caso o S&P 500 venha perder essa região aí, tá? Vamos lá. Pelo gráfico semanal, tá? O gráfico semanal, infelizmente, ele tentou evitar a linha vermelha, não conseguiu, tá? Tá prestes a perder o fundo ali, conforme a gente disse, né? Se você pegar aqui uma retração, né? Ele estava tentando segurar ali numa região de 38%, né? Acabou não segurando. Próximo alvo aqui, pelos 50% de retração de semanal, está nos 3.500 e o 61.8 nos 3.200 ali, mais ou menos. Tá? Então pode ser que o S&P 500 perdendo estes fundos ainda venha buscar essa região, tá ok? Então vamos acompanhar o que ele faz neste ponto aí. É um ponto de atenção, não quer dizer que ele vai reverter, a tendência ainda é de baixa, mas vale a pena acompanhar qual vai ser a reação aí. Perdendo o fundo, próximo ponto 3.500, que é o 50% de retração de semanal, continuar caindo, 3.200 seria o 61.8 de retração do semanal, beleza? Então ficar de olho aí. Bem, hoje eu vou trazer aqui uma altcoin, como eu tenho feito todos os dias, e hoje eu vou falar de NEAR, tá? Então, vou falar de NEAR porque é uma altcoin que o pessoal sempre pergunta, né, nas nossas transmissões. Bem, NEAR no momento não tem nada para ser feito, ele tinha aqui um fundinho que ele estava testando, né? Eu acho que acabou perdendo aqui essa região de fundos, deixa eu só confirmar. Ele perdeu esse fundo ali, né? Tem um outro fundo aqui de 26/7, que é mais ou menos nessa região que ele está agora, tá testando. É um gráfico que está bem feio, né? Ele continua seu movimento de queda, ganhou uma tampa aqui da linha vermelha, tá? Então, por enquanto, eu não vejo nada para fazer aqui em NEAR, tá, pessoal? A princípio, eu ficaria de fora, né? Nem faria venda, nem faria compra no momento. Pelo gráfico de tempo menor, né, pelo fractal menor, 120 minutos, ele ainda segue fazendo o padrãozinho de topos e fundos descendentes. Mimas, quando eu coloco aqui todas as mimas alinhadas para baixo, inclinações bem feias, né? Então essas inclinações não dão segurança para procurar uma entrada de compra no momento, tá? Eu acho que vai começar a ficar interessante quando pelo menos ele quebra esse padrãozinho de topos e fundos descendentes e começa a trabalhar acima dos topos anteriores. Então, NEAR tentando fazer pelo menos algo parecido com isso, né? Rompendo aqui, voltando para testar como suporte e virando para cima. Aqui dá para tentar alguma coisa pelo risco, né? E aí, quem sabe, voltar aqui para a região dos 4,41, volta para testar a LTB do gráfico diário, que aí vai ser outro ponto de atenção, né? Então, no curto prazo, podemos ver aí, quem sabe, NEAR dando esse movimento aí de uns 15%, 16% aí de alta, né? Mas, para isso, eu esperaria pelo menos ele quebrar esse padrãozinho de topos e fundos descendentes, voltar para testar suporte com as mimas começando a alinhar para cima, né? Ficando ali com a inclinação um pouco mais interessante. Aí dá para pensar em alguma coisa. Enquanto ele estiver com esse padrão de topos e fundos descendentes e abaixo aí dessa linha desses últimos topos, eu vou continuar acreditando que ele vai continuar nesse movimento de queda, tá? Até que ele quebre em algum momento esse padrão. Beleza? Então é isso daí. Vamos ficar de olho no mercado. Qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato com o nosso suporte e baixe um aplicativo lá, conforme eu expliquei no início do vídeo, para entrar na nossa sala às 18 horas, tá ok? Então é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo e até amanhã em mais uma análise de benchmark do mercado cripto. Tchau, tchau.